paz do Senhor Jesus, minhas amadas irmãs, né? Porque o vídeo hoje é voltado para as mulheres. Bem-vindas a mais um vídeo nesse canal. Hoje o vídeo é sobre um assunto muito importante. O Senhor tem me feito aprender sobre isso e, para a honra e glória do Senhor, eu tenho crescido cada vez mais, eu tenho buscado cada vez mais melhorar o meu posicionamento como mulher, como serva de Deus, como esposa. E assim, através da palavra do Senhor, eu quero também trazer para vocês esses ensinamentos, essas lições que a palavra do Senhor ela nos mostra para que nós venhamos cumprir e para que o nosso lar venha cada dia ser edificado sobre a rocha. Então, já se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, compartilhe com seus amigos, siga também no Instagram, vou deixar aqui embaixo o meu Instagram, minha rede social. E é isso, vamos lá para esse vídeo que é muito importante para nós. Como vocês viram aí no título, né? A palavra de hoje vai ser voltada para as mulheres. É uma palavra muito conhecida, a palavra do Senhor. O título aí é A Mulher Sábia Edifica a Sua Casa. E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês o que significa ser uma mulher sábia, o que significa ser uma mulher virtuosa, o que significa, no contexto bíblico, edificar verdadeiramente a nossa casa e o nosso lar. Irmãs, nós sabemos que, assim, cá entre nós, é muito difícil, não que seja impossível, mas é muito difícil a gente ser, né, uma pessoa, uma mulher virtuosa. Se a gente for ler Provérbios 31, aquela mulher ela tem muitas qualidades, muitas qualidades. Depois desse vídeo você vai lá e lê o capítulo 31 de Provérbios. E assim, desde o início da minha caminhada, eu sempre orava, eu falava, Senhor, me ajuda. Porque não é só pessoas que são casadas ou pessoas que estão relacionadas com alguém, não. Muito antes de você sequer casar, ainda solteira, você tem que pedir pro Senhor para você ser uma pessoa virtuosa. Porque o que é ser uma pessoa virtuosa? É ser uma mulher com virtudes, né, segundo ali a palavra de Deus. Uma mulher diferenciada, uma mulher caprichosa, uma mulher cuidadosa, né, com aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos para a sua vida. Então, muito antes, eu lembro que quando eu era solteira, eu sempre fazia essa oração. Porque, irmãos, uma coisa que eu costumo sempre dizer, sempre quando eu tenho oportunidade, e toda e qualquer oportunidade eu vou dizer isso. Tudo, literalmente tudo que está na palavra do Senhor, quando Deus manda a gente cumprir, se está escrito ali, como um mandamento, como uma direção, como algo para a gente obedecer, cumprir na nossa vida, a gente deve cumprir. Assim como a nossa vida espiritual, assim como Deus pede para a gente sempre estar em constante oração, assim como Deus pede para a gente sempre obedecer, porque se a gente obedecer, as bênçãos do Senhor consequentemente vão vir sobre as nossas vidas, não é diferente na nossa vida conjugal, não é diferente na nossa vida, né, como mulheres de Deus, como pessoas que o Senhor escolheu ali com uma missão muito importante, a partir do momento que a gente casa, que é edificar o nosso lar. Então, quantas pessoas, elas até praticam outras partes, outras coisas sobre o que diz nas Escrituras, mas são desleixadas quando se trata desse assunto. Não procuram praticar a palavra do Senhor quando chega nesse ponto. Então, assim, eu particularmente tenho muito essa preocupação dentro de mim. Toda vez que a gente for ler a palavra do Senhor, a gente tem que entender que a gente não está lendo um livro qualquer, um conto de fadas. O que está ali tem que ser praticado. O que está ali a gente tem que buscar praticar, viver o máximo na nossa vida. Sabemos que nós não somos perfeitos, iremos falhar, né? Porque a gente vai ser uma mulher virtuosa que a gente vai ser perfeita. Não. É realmente uma construção, literalmente como posso dizer, o dia a dia, né? A decisão de todos os dias você querer, sabe, é só você treinar você mesmo. Pegar cada dia, por exemplo, ali diz, por exemplo, que essa mulher, a mulher virtuosa, ela acorda cedo, ela já cuida do seu lar cedo. Então você vai treinando isso. Se você é uma pessoa que acorda tarde, eu sei que é algo muito simples, mas para que a gente venha entender. Se você é uma pessoa que acorda tarde, você vai fazer assim, eu vou começar a acordar cedo para poder cuidar do meu lar. Então a cada dia você tenta praticar alguma coisa sobre a sua vida. Igual, vamos botar assim um exemplo, os frutos do Espírito. Gente, é tão difícil ter paciência, sabe? É tão difícil praticar esse fruto. Mas aí você coloca, Senhor, uma semana inteira, eu vou cada dia praticar um dos frutos do Espírito Santo. Envie situações, me prove, me teste, para que eu venha ser aprovada e para que eu venha melhorar na minha personalidade, em coisas que há em mim que precisa ser melhorada. Tanto como serva de Deus, como esposa, como filha, como, enfim, sociedade, né, cidadã. Então, assim, irmãs, nós devemos a cada dia ter essa preocupação em também, nesse sentido, procurar praticar. Porque quando nós praticamos, irmãs, eu sei que o mundo hoje, ele, como eu posso dizer, ele anda muito na contramão de tudo que diz a palavra do Senhor, mas quando nós buscamos andar conforme a palavra do Senhor, nós fazemos a diferença onde quer que a gente esteja. E o nosso lar, a nossa casa se torna referência para aqueles que estão à nossa volta, porque a gente está andando na contramão. Enquanto muitos estão dizendo que a gente não tem que valorizar a nossa casa, que a mulher não tem que se dedicar totalmente ao seu lar,
Você vai dizer, não, eu vou me dedicar ao meu lar sim, porque enquanto eu estou me dedicando para o meu lar, para o meu esposo, em cuidar dos meus filhos, eu estou praticando a palavra do Senhor. Eu não estou sendo desleixada com a palavra de Deus. Então, assim, carregue com você essa preocupação. Vamos entrar lá na palavra. Edificar a casa e o lar, muitas pessoas, muitas mulheres entendem como se fosse cuidar só da casa, dos afazeres. Mas se a gente for para o contexto bíblico, a mulher que edifica a sua casa vai muito além disso. Edificar a casa aqui, na palavra do Senhor, que é como uma missão. O Senhor nos deu essa missão, a nós mulheres, para cuidarmos do nosso lar, em todos os aspectos possíveis. Seja físico, seja espiritual, seja psicológico, seja em todas as áreas possíveis. A gente tem que cuidar do nosso lar e o Senhor nos deu essa missão de ter esse zelo. E eu até anotei que a primeira coisa aqui, que significa edificar a nossa casa, a primeira coisa é ter sabedoria nas palavras. Saber o momento certo de falar, aconselhar e manter a paz no lar. Porque, irmãs, nós sabemos que nem sempre é fácil. Eu tô direcionando esse vídeo aqui mais para as mulheres casadas, mas como eu disse no começo, você que é solteira, ore a Deus. Ore ao Senhor para que você já seja essa mulher. Tudo aquilo que precisa trabalhar em você, você pede para Deus te transformar e ajudar a melhorar para quando você estiver casada, quando você tem alguém ao seu lado, você já ser. Porque a gente não tem que esperar receber para ser. A gente tem que buscar ser antes para depois receber. Depois de receber. Então, assim, busque ser antes. Qual que são as suas maiores dificuldades? Você é uma pessoa muito nervosa, você é uma pessoa que tem muita paciência, você é uma pessoa que, assim, não tem muita maturidade, não tem muita sabedoria, peça a Deus. Eu tenho lido, melhor dizendo, terminei de ler o livro de Provérbios ontem, e mais uma vez, né, eu já li outras vezes, mas eu tava sentindo essa necessidade de pedir ao Senhor me dê sabedoria, assim, não só como esposa, mas em todas as áreas da minha vida. Eu acho que, sabe, a sabedoria para na vida de um cristão é algo essencial, é algo, assim, essencial na nossa vida, para todas as áreas da nossa vida, e Provérbios é um livro maravilhoso. Quem concorda comigo pode comentar aí. Provérbios é um livro que nos ensina muito. Eu vou ler esses livros que são mais poéticos, tô lendo, né, Provérbios, agora eu tô em Eclesiastes, e vou ler esses livros mais poéticos, porque nos ensina muito sobre a vida, sobre as áreas da nossa vida, como a gente lidar. Então, assim, peça ao Senhor sabedoria. O próprio livro de Provérbios nos mostra que a sabedoria é algo muito importante. A gente deve buscar, clamar por ela, né? Por ter ela na nossa vida. Olha o que nos diz em Provérbios, capítulo 14, versículo 1. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. Foi exatamente esse primeiro ponto que eu disse aqui, ter sabedoria nas palavras. Porque a sábia, ela edifica. A sábia, no caso aqui, está representando o quê? A sábia, ela edifica, portanto, pelo fato dela edificar, o lar dela está sempre protegido. O humor da casa dela está sempre maravilhoso, sabe? Enquanto a tola, além dela derrubar, ela destrói o seu próprio lar. Olha que interessante a palavra do Senhor. E olha o que nos diz aqui: a mulher sábia e piedosa faz do seu lar, aqui na minha Bíblia, né? É bem pequeno, mas não vai dar pra ver. Agora que eu fui ver o que está escrito aqui: a mulher sábia e piedosa faz do seu lar um lugar de refúgio. Olha que interessante. De paz, de alegria, ao passo que a mulher imprudente se descuida da sua casa, da sua família de diversas formas, né? Não é somente não falar, às vezes não tem sabedoria como fala com os filhos, com o esposo. Segundo ponto, gestão e zelo. Cuidar do bem-estar físico, emocional e espiritual daqueles que moram com ela. Foi dada também à mulher essa missão de cuidar do bem-estar físico e emocional daqueles que moram com ela. Tá com a gente essa missão, sabe? De manter a paz no lar, de ter sabedoria ali, como a palavra do Senhor diz até em Gênesis, né? Quando o Senhor ali deu para Adão uma mulher, ele disse que ia dar uma disjuntora, ou seja, alguém que ia auxiliar. Então a mulher era como uma auxiliadora idônea. Então aqui nós vemos que a gestão e o zelo também pelo lar, para aqueles que moram com ela, pelos sentimentos de cada um deles, sabe? Você pode ver uma mulher tola, até em Provérbios diz sobre isso também. Eu só não coloquei esse versículo aqui como chave para me trazer aqui pro vídeo, mas se vocês forem ler Provérbios também diz que a mulher tola, a mulher briguenta, ela destrói totalmente o seu marido. Ela destrói, sabe, em outras palavras, o seu marido. Porque homem mesmo, né? Homem de verdade. Gosta de uma mulher assim. Vai como eu posso dizer, suportar uma mulher assim, briguenta, uma mulher que passa acima da autoridade dele, que não aguenta, não sabe se submeter, não sabe ouvir, não tem como. Então foi dado para nós também essa missão. Então se você tem errado nisso, através da palavra do Senhor, o Senhor está te dizendo, busque ser uma mulher sábia. Porque enquanto a gente está sendo uma mulher sábia, a gente não está só cuidando do nosso lar, no sentido assim, físico, né? Não só nesse sentido, mas a gente também espiritualmente, sabe? O nosso lar está protegido. Ele está protegido, porque não vai ter nenhuma brecha para o inimigo entrar. Não vai ter nenhuma brecha para o inimigo querer interferir na sua casa, na sua família, tentar destruir o seu lar, através de contendas, de divisão.
Então, com muita sabedoria, peço ao Senhor, Senhor, me ajuda. Sobre isso, essa gestão, né, sobre esse segundo ponto que eu falei da gestão e do zelo, eu vou ler aqui em Provérbios 31, do 10 ao 12, que diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede muito de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. E lá no 26 diz assim: abre a tua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. E o 28 diz assim: levanta seus filhos e chama-a de bem-aventurada, como também seu marido que a louva, dizendo: muitas filhas agem virtuosamente, mas tu a todas és superior. Ou seja, até aqueles que estão à volta dessa mulher, sabe, louva ela, né? Engrandece e mostra ali o valor que ela tem, porque é uma mulher diferenciada, que sabe como tratar os seus, cuidar dos seus. O casamento em si já é difícil, são duas pessoas com um pensamento completamente diferente, mas eu digo por mim, a partir de mim, quando eu comecei a colocar: Senhor, eu preciso melhorar nisso, naquilo, com meu esposo, nisso, com as pessoas, nisso, o Senhor tem trabalhado na minha vida. Então, assim, é tudo questão da gente verdadeiramente se humilhar, e o Senhor trabalha no nosso lado. Eu vi muita mudança em mim, sabe, em muitas áreas da minha vida. E consequentemente, né, quando a gente busca praticar a palavra do Senhor, nós somos de fato transformadas. Terceiro ponto diz aqui que essa mulher, ela carrega uma influência positiva, né? Ela é uma fonte de incentivo, de fé e proteção para sua família também. A mulher também carrega essa missão de influenciar e de incentivar. Você vê que geralmente é a mulher que incentiva o homem, é a mulher que aconselha, é a mulher que tem sempre a direção ali certa para poder... Tem sempre uma palavra, sabe? Doce, uma palavra doce para poder aconselhar. Isso tá na mulher também. Essa sabedoria, ensinar no sentido de sempre mostrar o caminho, de ajudar ali, aconselhar, a tomar decisões. Isso tá na mulher também. E eu quero ler aqui também Tito 2, 4, 5, é um texto assim, muito... Nossa, fala muito comigo. Muito ao meu coração mesmo, em relação a isso. Para que ensine as mulheres jovens a serem sóbrias, amarem seus maridos, amarem seus filhos, serem discretas, castas, cuidadosas da casa, bondosas, obedientes aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Nossa, eu amei esse texto falou muito ao meu coração, muito mesmo, porque mostra aqui, irmãs, né, que nós temos, eu até marquei aqui as palavras: sóbrias, amarem nossos maridos, filhos, serem discretas, castas, cuidadosas, bondosas, obedientes, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Por quê? Quando a gente, como disse anteriormente, nós temos esse poder de influência. Então, assim, é nítido quando uma mulher, ela é virtuosa. Quando uma mulher, ela verdadeiramente cuida do seu lar, dos seus filhos, é nítido. Assim, ao contrário também. No sentido assim, quando o homem de fato cuida de uma mulher, é nítido quando a mulher é bem tratada. E é nítido quando o homem é bem tratado, quando o homem é bem cuidado. Porque é visível a diferença. E essa mulher aqui, o Senhor nos mostra que a gente tem que ser pessoas cuidadosas. Amar o nosso marido, né? Sermos obedientes a eles, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Porque quando a gente busca ter esse posicionamento, cumprir o que está aqui, nós estamos honrando a palavra do Senhor. Exatamente o que eu disse no começo. Que às vezes a gente se preocupa em cumprir muitas coisas na Bíblia. A gente até ora muito, a gente até jejua muito, a gente até busca muito. A gente até obedece a algumas coisas. Mas obedecer a palavra do Senhor é também obedecer isso aqui, sabe? Também se trata da vida conjugal também. A palavra de Deus é assim, não tem como a gente obedecer pela metade. Ou obedece por inteiro ou não obedece. Não é só algumas coisas, né? É tudo. Então é como eu disse no começo, quando a gente busca praticar a palavra do Senhor na nossa vida, olha, como mostra aqui, a palavra de Deus não é blasfemada, sabe? As pessoas que estão à nossa volta veem que há uma diferença em nós, que há uma diferença na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento. Porque hoje em dia as pessoas, você pode ver, o casamento hoje é visto como algo tão banal, muitos não acreditam mais, olha, antigamente não era assim, não tinha esse pensamento, essa visão do casamento. Hoje as pessoas vão casar, principalmente quem é jovem, e as pessoas não levam a sério, fala que não vai durar, fala que lança um monte de palavra e não acredita, né, no casamento, no amor. Muitas pessoas já perderam até a fé no amor de verdade sobre a sua vida. Então, assim, por quê? Porque muitos já estão blasfemando contra a palavra do Senhor, não está honrando o seu casamento, não está honrando quem está ao seu lado, não busca honrar quem está ao seu lado, não busca honrar a pessoa que está na sua vida, não busca ser esse tipo de mulher. Porque isso não é só para mulher, não. O homem também tem que cumprir o papel dele, porque a Bíblia também dá instruções para o homem também.
Mas como esse vídeo é voltado para as mulheres, é muito necessário isso. Porque enquanto a gente está honrando a palavra do Senhor, a gente está andando na contramão do mundo, do pensamento do mundo, de que casamento é banal, de que casamento não existe casamento. Não. Enquanto a gente está praticando isso aqui, sendo cuidadosa, sabe, ali, gestora do nosso lar, administradora, sabe, verdadeiramente cuidando daquilo que Deus nos deu. Quem está de fora veio, olha, meu Deus, nos vê como referência. Essa é a minha oração todos os dias. Todos os dias eu oro e falo, Senhor, eu quero ser uma referência, eu quero que o meu casamento, que a minha casa seja uma referência, mas para isso tem que começar em nós. Primeiro começa em nós. Você quer quebrar toda a linhagem parental, talvez na sua família antes de você, ninguém deu certo com ninguém. Ninguém casou. Ninguém teve uma família abençoada. Às vezes nem cristãos são, como é o meu caso. Mas você tem que dizer assim para o Senhor, Senhor, a partir de mim, tudo vai ser diferente. Eu não vou carregar as mesmas maldições, eu não vou carregar os mesmos hábitos, eu não vou ser igual minha mãe foi, eu não vou ser igual fulano foi. Eu quero que na minha vez seja tudo diferente. Porque agora o Senhor te deu essa missão. E cabe a você ou repetir os mesmos erros e continuar repetindo, ou buscar fazer diferente, a sua casa ser referência e o Senhor usar a sua família como um canal para outras vidas e para que o mundo e as pessoas, através da sua vida, através da vida dos seus filhos, enfim, e assim sucessivamente, voltem a acreditar que o casamento é uma bênção, que o Senhor instituiu e que tudo que Deus faz é perfeito. Não é como o mundo diz, não é como as pessoas dizem. As pessoas dizem isso porque tiveram experiências ruins, foram frustradas. Toda pessoa frustrada, ela sempre vai olhar com esse olhar. Mas quando nós somos curados, sarados, quando o Senhor muda a nossa trajetória, a gente vê tudo com um olhar totalmente diferente. Então, minhas irmãs, esse é o vídeo que eu gostaria de trazer para vocês. O Senhor estava aparecendo muito no meu coração. Além desse vídeo, tem muitos outros assuntos que eu pretendo trazer aqui, lições mesmo. E os vídeos que eu estou pretendendo trazer é sempre usando o que eu tenho passado também, o que eu tenho aprendido também, sabe? Em todo esse tempo aí que eu tô casada, o que mudou em mim. Tem muitos vídeos que eu pretendo trazer para que a cada dia você venha verdadeiramente valorizar essa bênção que o Senhor te deu, que é o casamento, que é o seu lar, que é a sua família. Então esse foi o vídeo, minhas irmãs. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Foi mais um ensino, mais um ensinamento, né? Em relação ao que de fato é ser uma mulher que edifica a sua casa. Além de muitas outras coisas que eu não disse aqui, mas que eu creio que tudo que eu disse aqui abriu o seu entendimento para entender exatamente o que o Senhor queria falar com você. Então que Deus te abençoe sua casa, abençoe sua família. Você que é solteira, ore ao Senhor, se prepare, sabe? Busque ser uma mulher virtuosa hoje. Cuide da sua casa, está na casa dos seus pais, mas já faz a sua parte hoje, para que quando você casar, você venha ser uma bênção. Que a sua casa, em nome de Jesus, venha ser uma bênção. Que o inimigo não encontre brecha, espaço para atuar e destruir a sua família. Porque por mais simples que seja, tudo que eu disse aqui, às vezes o óbvio também precisa ser dito, o inimigo, ele entra nessas pequenas coisas também. Quando a gente é desleixado com essas pequenas coisas, a gente pode até não perceber. Mas assim, se a gente não cuidar do nosso marido, se a gente não cuidar da nossa casa, se a gente não honrar, amar, valorizar, cuidar daquilo que Deus nos deu, aos poucos vai esfriando. E o inimigo encontra brecha, o inimigo faz isso, faz arruaço, faz aquilo. Então assim, é nas pequenas coisas, como diz a palavra do Senhor, um abismo chama outro abismo. Então cuide daquilo que Deus te deu, não só essa área, né? Hoje o vídeo foi voltado para isso, mas tudo aquilo que Deus te deu, valoriza, cuida, protege. Não permita que nada e nem ninguém controle e tenha poder, ainda que as pessoas que estão à sua volta não concordem com a palavra do Senhor, com aquilo que a Bíblia diz. Acho uma besteira, a mulher tem que cuidar da casa, tem que ficar em casa, cuidar do lar. Hoje é a modernidade, né? As pessoas pensam de tantas formas, mas eu fico e que você escolha também ficar com aquilo que a palavra do Senhor diz. E honre isso, ainda que os outros não entendam. Amém? Então que Deus te abençoe, que você possa ser muito edificado através dessa palavra. Compartilhe esse vídeo com as suas amigas, com pessoas que você sabe que necessitam ouvir isso. E até o próximo vídeo. Beijão!